artista agora, hein? Hein? Virou artista Não agora. tira não, que essa casa tá suja, pastor. Pois é. Tudo bem. Me chamam Nalva porque é mais fácil de falar, não é? O tempo, nessa faixa de 48, 49 anos, né? Desde a congregação, eu tenho 75 anos. Quando nós começamos a pensar na construção, a gente queria fazer uma planta de dentro do púlpito, como seria o púlpito. Aí, como eu toda a vida fui muito ousada, que eu gosto de construção, amo, era a época de Seu Pascoal e tudo, mas eu vim de uma congregação muito simples, né? Então, eu juntei com o Wellington, nós riscamos o púlpito, aqueles degraus e tudo, aquela porta do lado, ali e tudo. Aí, nós ficamos assim, entregamos uma folha assim, com um desenho, riscos, não é? Como eu disse, na simplicidade nossa. Mas o início dos riscos, daquelas degraus e coisas, foi eu e o Wellington. O pastor Adilson foi um braço muito forte ali para a igreja, de carregar cimento na bicicleta, e a gente também, e aí aquela coisa, e a gente tinha a alegria de juntar as senhoras da SAF, aquelas que já foram, né, e levar o lanche para os pedreiros, né, e foi assim, aquela amizade gostosa, muito gostosa e saudosa pra gente, né, e eu sou feliz de ver nossa igreja fazendo 47 anos e construindo mais outras igrejas, sou muito feliz. O sentimento de fazer parte é esse, de alegria só, muita alegria, graças a Deus. E eu sou feliz com a minha igreja, tenho muito orgulho de ser presbiteriana do Brasil. Como a senhora chegou na igreja? Bem, o João Soares e eu nos casamos em São Paulo e resolvemos vir, porque somos baianos, resolvemos voltar para a Bahia para criar nossos 3 filhos aqui em Teixeira. E chegando aqui procuramos referência de alguma igreja presbiteriana e encontramos 4 famílias e nos juntamos a elas. A família do irmão Natanael, o aborto, que era primo do meu marido, a família do seu Aquitófilo Moreira, que é pai da irmã da Leila Beatriz, a família do Boa Morte, a família de Ana Nascimento, minha tia, e a família da irmã Lidaura. E nós, sendo a 5ª família, nos reuníamos nas casas, nesse período, em casas, em cada casa. E logo depois conseguimos um ponto pequenininho que pertencia ao meu tio, e ele cedeu para nós nos reunirmos em escola dominical. Nós viemos de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Aí mudamos para cá no sábado. No domingo nós já fomos para procurar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Era ali na Rua Elisíbio Cunha, uma igrejinha pequenininha. E nós encontramos a igreja e até hoje nunca saímos da igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Qual conselho a senhora daria para as gerações seguintes que farão parte dos próximos aniversários da igreja? Aproveitar bem as oportunidades, o tempo, a juventude, assim como vocês estão fazendo, trabalhando assim com excelência para o reino de Deus, né? Sabendo que é um privilégio para cada um de nós, cada um no seu tempo, trabalhando e dando a sua contribuição, e assim a igreja prospera, segue vitoriosa, triunfante. Nunca sair dos caminhos do Senhor. Todos que estão crescendo na igreja, filhos da igreja ou que não são,
vocês que já são da igreja, levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem, para o ano que vem a igreja ter mais e mais gente louvando e buscando o Senhor. Stretch my hands to you. O que é a Igreja Presbiteriana para você? A igreja, para mim, é a minha segunda família, é a minha segunda casa. É lá onde eu posso, sabe, encontrar os meus amigos, onde eu posso encontrar pessoas que eu posso confidencializar e saber que eu serei ouvida, que eu serei amparada, que estarão orando por mim e eu estarei orando por cada um de vocês. A Igreja Presbiteriana de Teixeira de Freitas, para mim, é a minha segunda casa e os irmãos são a minha segunda família. Eu cheguei na igreja com 6 anos de idade, então eu cresci na igreja, eu aprendi tudo que eu sei, né, com a minha família e com a igreja. Me casei na Igreja Presbiteriana de Teixeira de Freitas, tive meus filhos que também receberam as instruções que eu recebi, e agora tenho o privilégio de ter já netos, né, chegando e também compartilhando dessa bênção. A Igreja Presbiteriana, para mim, eu poderia definir aqui alguns pontos, né, que são assim importantíssimos para mim. A Igreja Presbiteriana, para mim, é um refúgio. A Igreja Presbiteriana, para mim, é um local em que Deus proporcionou para que eu e minha família viéssemos para cá e fôssemos tão bem acolhidos. E a Igreja Presbiteriana, para mim, também é um local de bênção, um local que eu fui abençoado, minha família foi abençoada e que a mão de Deus tem se manifestado durante todos esses anos para mim e para minha família. Qual o momento mais marcante que presenciou na nossa igreja? Momentos marcantes teve vários, né? Mas o que mais marcou, eu acho que a minha geração lá foi na época da UCP, que tia Kelly era conselheira, a gente fazia panfletagem na rua e depois ia pro sucão. Quem é da época sabe. Um dos momentos mais marcantes para mim foi a minha profissão de fé em 2019, que eu fiz junto com os meus colegas que eu cresci na igreja, então para mim foi muito marcante. E a segunda foi a cantada que eu participei da Estação da Alegria. Bom, acho que um dos momentos mais importantes para mim, além da minha profissão de fé, que foi muito importante, foram as várias cantatas, os musicais, as EBDs, os ensaios das cantatas que foram realmente muito importantes para mim. Eu lembro de muitas coisas, mas eu lembro principalmente das cantatas. Que eram vários ensaios e era uma preparação muito grande para aquele momento. Eu lembro também do evangelismo no sinal, que a gente ia no dia de sábado e evangelizava as pessoas. Então foram momentos que eu guardo no meu coração e que eu me sinto muito feliz de ter feito parte. E completando essa fala de Amy sobre essa parte das cantadas dos musicais, eu lembro assim de uma forma muito clara, eram os ensaios com o tio Jaci, onde todas as crianças se juntavam ali num certo dia, aí ele ficava lá reagendo e aí só no A, E, I, O, U. Bom, a nossa geração foi marcada por muitas cantatas. Dentre elas, eu lembro de um que era, se eu não me engano, o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, e a gente tinha que se vestir com a profissão dos nossos pais. Isso foi muito legal, me marcou muito, porque a minha avó fez um avental para mim com o nome da empresa dos meus pais, então isso foi muito legal. E também eu lembro de um retiro que a gente foi, eu ainda era criança, mas era um retiro da UPA, a minha mãe fazia parte da UPA com o tio Júnior, e era um retiro sobre tirar as máscaras, e a gente tirou as máscaras, jogou no fogo, foi muito emocionante para mim, e foi um momento muito legal que a gente viveu.
O que você mais gosta na nossa igreja? Eu gosto de tudo. Gosto dos meus amigos, gosto da UCP e também gosto das aulas de Bob. Eu gosto mais das programações da UCP, dos musicais, das apresentações. Inclusive, esse ano eu participei de uma apresentação e foi um momento maravilhoso da minha vida. Essa pergunta é muito difícil porque muitas coisas eu gosto na nossa igreja. Mas eu acho que a coisa que eu mais gosto é o GC, porque ele ensina muitas coisas pra gente e ajuda a gente a saber o certo e o errado. Qual momento preferido em família que vivenciaram na igreja? Nosso momento preferido, sem dúvida, foi quando as meninas fizeram a pública profissão de fé delas, porque foi um momento de consolidação da fé. Foi quando elas falaram com a própria boca delas que a fé delas era a fé que elas receberam dos pais. Bela, Lala e Carol, como foi essa transição de cidades e igrejas? Bom, eu lembro de bastante coisa, né? Então foi bem difícil pra mim, mas eu acho que foi necessário, porque eu não me imagino tendo crescido em outro lugar. Aqui virou a minha casa. Nós chegamos muito novas aqui, mas quando a gente chegou, estar rodeado de pessoas que se importavam com a gente, que estavam recebendo a gente, foi muito importante. E eu cresci aqui na igreja rodeada de amigos, de pessoas que queriam ver nossa família bem, feliz, né? Que nos abraçaram de uma forma imensa. Olha, foi muito especial porque eu cheguei aqui com 7 meses e eu lembro, a minha vida inteira foi na igreja. Se alguém me perguntasse, eu consideraria a minha igreja como meu segundo lar. E se alguém me perguntar qual que é o lugar na vida que eu mais me sinto confortável, eu diria lá. Então, assim, eu lembro de muitos momentos de eu crescendo com minhas melhores amigas, Laricinha e Mel. Então, assim, a gente tem vários momentos guardados e várias cantatas de Natal que a gente foi, dançou juntas. Então, assim, a igreja é um lugar muito especial, é uma família. Tia Flávia, qual foi o sentimento que surgiu em saber que viria para Teixeira e mudaria de Minas para Bahia? Bom, foi um misto de emoções, né? As meninas muito pequenas ainda, então, como a Carol falou, ela tinha só 7 meses, Lala tinha 1 aninho, Bela ia fazer 5, né? E a gente saiu de uma cidade onde nós gostávamos muito, né? E uma saída difícil, como Bela comentou, mas necessária. E desde o instante que a gente veio, que nós chegamos em Teixeira, foi muito pacificador. Né, a chegada da gente aqui, a recepção da igreja na nossa casa, né, faixa, uma cesta muito bacana, e as pessoas foram, né, nos receber, foi muito legal, foi muito gostoso e isso trouxe paz ao coração da gente. Pastor, como é pastorear a Igreja Presbiteriana de Teixeira de Freitas? Bom, eu posso resumir pastorear a Igreja de Teixeira de Freitas com 2 palavras. A primeira é o privilégio. Para mim é uma alegria muito grande poder pastorear uma igreja ativa, viva, dinâmica e que procura sempre entender a missão de Deus para ela e não para. Né? Isso para mim é um grande privilégio. Que foi um sonho nosso, desde sempre, né? Ter uma igreja que auxiliasse, que fosse dinâmica. Companheira, né? Companheira. A segunda palavra é responsabilidade. Porque pastorear é uma comissão de Deus. Então, eu estou pastoreando a igreja de Deus aqui em Teixeira de Freitas. Então, com essa responsabilidade, buscar sempre entender qual é a vontade de Deus para a igreja, qual é a visão de Deus para a igreja, o que é que Deus tem para os próximos anos na vida da igreja. Esse é um desafio que é uma grande responsabilidade. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para a igreja. Pastor, qual recado gostaria de falar para a Igreja Presbiteriana? Bom, o que eu tenho para falar com a igreja é que a gente precisa continuar buscando realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz, é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus, essa é a missão da igreja, alcançar almas. Então, eu sempre gosto de falar que o nosso problema de comunhão já está resolvido. Nós somos uma igreja forte em comunhão, uma igreja familiar, uma igreja que se ama, mas nós temos muitas pessoas na nossa vizinhança, na nossa cidade, que nem sabem o que é isso. Então nós precisamos alcançar essas pessoas.
essa é a nossa missão, alcançar as pessoas que não sabem, não conhecem, estão sem Deus e sem esperança no mundo.